Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. MPF em Santa Catarina promove audiência pública para melhorar atendimento médico a pessoas com deficiência mental em Criciúma. Em Minas Gerais, o Ministério Público Federal defende integração entre poderes para conter maior epidemia de dengue da história de Sete Lagoas. No Amazonas, Justiça Federal acata pedido do MPF e suspende obras do monotrilho por denúncias de irregularidades. No Pará, seminário discute a importância da consulta prévia a comunidades tradicionais da Amazônia antes da implantação de grandes obras. E veja também, o Ministério Público Federal reafirma compromisso de luta contra a corrupção em 2014 e anuncia lançamento do projeto MPF em Números, no portal da Transparência. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Considerada um dos principais problemas de saúde pública no mundo, a dengue infecta anualmente entre 50 e 100 milhões de pessoas em mais de 100 países. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, pesquisas recentes do Ministério da Saúde mostram que o número de casos da doença em 2013 quase triplicou com relação a 2012. Em Minas Gerais, o MPF defende mais integração entre os poderes públicos para conter a maior epidemia de dengue da história de Sete Lagoas. O cenário é esta rua de Sete Lagoas, cidade com cerca de 230 mil habitantes, que fica a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui, no bairro de Santa Luzia, não é difícil encontrar quem já contraiu dengue. A dona Luci pegou a doença 2 vezes e tenta se prevenir para não acontecer de novo. Não deixo água nem vaso, não deixo sujeira. Eu preveni tudo. Esta outra moradora do bairro tem medo de ser contaminada pela 3ª vez. É muito ruim, é uma dor insuportável, que remédio não passa, nada passa. Então, a prefeitura, junto com a população, todo mundo se unir para poder fazer a prevenção. Situação pior viveu Felipe, ex-agente de saúde da cidade. Ele teve dengue 3 vezes, viu boa parte da família ser contaminada e a suspeita é de que esteja com dengue pela 4ª vez. Tem sentido mal? Já tive, agora eu tô melhor. Mas a suspeita permanece? Permanece. Agora, sua família também teve dengue. Quantas pessoas? Aí que eu me lembro, minha tia, minha avó, meu pai, tudo teve dengue. Equipes de combate à doença visitam as casas para localizar focos do mosquito transmissor. Caixas d'água abertas e lotes abandonados, repletos de sujeira, são alguns dos ambientes que favorecem a proliferação. Em pelo menos uma das conhecidas lagoas da cidade, foram identificados focos do mosquito da dengue. Em 2013, Sete Lagoas registrou a maior epidemia de dengue da história. Foram mais de 21 mil casos, ou seja, quase 10% da população contraiu a doença. 4 pessoas morreram. A gravidade da epidemia levou o Ministério Público Federal a instaurar um inquérito civil público para apurar se as ações da Prefeitura foram feitas de maneira adequada. O MPF identificou falhas importantes nas ações de combate da Prefeitura. De acordo com o procurador Antônio Arthur Mendes, setores municipais que deveriam desenvolver estratégias comuns de atuação sequer mantinham contato frequente. Esses órgãos, eles eventualmente provocavam outros setores do próprio município com demandas nas suas áreas respectivas de atribuição e muitas vezes sequer recebia um retorno sobre se essas atuações haviam sido atendidas ou não. Isso, de fato, gera um problema muito grande do ponto de vista da eficiência na atuação do poder público municipal, que é aquele a quem cabe inicialmente a resolução dos problemas ligados à incidência da dengue. A atuação do Ministério Público Federal fez com que órgãos municipais, como as secretarias de Meio Ambiente, de Saúde e o Serviço de Água e Esgoto da cidade, passassem a trabalhar em sintonia. Foi criado até um grupo de acompanhamento da dengue que se reúne uma vez por semana. Estamos providenciando, vamos dizer, recolhida de pneus, lixos, uma equipe preventiva realmente atuando e determinando aos órgãos específicos que cumpram
e façam cumprir todas as medidas necessárias. O combate à dengue não é uma especificidade da saúde. Tem que haver uma integração entre todos os órgãos do município. A participação do Ministério Público ela foi fundamental na integração, na ação integrada desses órgãos. Por ora, na nossa avaliação é de que houve um progresso, de que os setores do município apresentam uma maior articulação e, por conta disso, algumas ações de combate à proliferação do mosquito já têm sinalizado uma melhoria, uma maior eficiência no serviço. Saúde mental é um conceito vago que engloba desde transtornos como dislexia, autismo e depressão, até distúrbios psicológicos e de comportamento, como ansiedade e estresse. E mesmo sendo uma doença abrangente, o Brasil ainda não sabe como tratá-la adequadamente. Para discutir formas de melhorar o atendimento médico a pessoas com deficiência mental na rede pública de saúde de Criciúma, o Ministério Público Federal em Santa Catarina promoveu uma audiência pública. É considerada portadora de deficiência a pessoa que apresenta em caráter permanente perda ou anormalidade de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividades consideradas normais. Em Criciúma, sul de Santa Catarina, pacientes com problemas mentais que precisam de assistência psicossocial pelo SUS, Sistema Único de Saúde, enfrentam uma série de dificuldades. Maria Goretti, de 53 anos, tem esquizofrenia. A cunhada dela conta que Maria recebe tratamento em casa e só é internada em períodos de crise. Quando ela está em crise, tu leva quase um mês para internar. E ela fica naquele processo de incomoda os vizinhos, né? Que ela grita muito. Fica bem difícil. Carla conhece bem o problema. A avó dela também sofre de esquizofrenia e só consegue se manter calma com medicação injetável. Nem mesmo ela tomando medicação, não tem como ela ficar em casa, porque ela é muito agitada, ela grita. Então, até mesmo para os vizinhos é incômodo, porque daí ela fazendo tratamento em casa é bem diferente. Aí lá ela fica com os outros pacientes, daí tem as medicações lá que eles fazem até injetáveis, porque quando ela toma a medicação em casa composta para deixar ela calma, ela ainda não fica calma. Segundo a Associação de Saúde Mental do município, faltam profissionais capacitados para atender os deficientes e os centros de atenção psicossocial precisam de reestruturação geral para garantir um melhor serviço. O principal é a contratação de profissionais, né? E a gente precisaria de mais suporte técnico também, né, para a questão de materiais, tudo, né, aqui na saúde mental aqui no município. A Secretaria de Saúde do município admite que os centros de assistência psicossocial precisam ser modernizados para melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Nós estamos já nos reorganizando, o plano já foi realizado, já foi apresentado ao Estado, mas isso não contempla só o município de Criciúma, é toda a região, é todo o Brasil que está passando por essa reestruturação. Então esse é um momento muito importante de construção, de crescimento para a questão da psiquiatria no Brasil. Nosso problema para a assistência do SUS é que nós estamos pagando para atender o sistema único de saúde. E nosso prejuízo está se avolumando mês por mês. Se não houver uma resposta para isso, que é a única coisa que é o problema nosso, não vejo solução nenhuma. Para discutir as formas de aprimorar as políticas em defesa dos direitos dos deficientes mentais, o Ministério Público Federal em Criciúma promoveu uma audiência pública. A ideia surgiu depois de denúncias recebidas contra o atendimento médico na rede pública de saúde do município para pacientes com deficiência mental. A saúde mental ela integra o Sistema Único de Saúde como responsabilidade do Estado e como direito do cidadão. Ela está incluída então dentro do SUS e tem tido uma dificuldade de avanço. E essa dificuldade de avanço ela é nacional em termos de instalação de equipamentos adequados, eficientes para atendimento desse tipo de necessidade da população. No debate, foi observado que seria importante a implantação de centros de ação psicossocial em cidades vizinhas, já que toda a demanda fica para Criciúma, o que prejudica o atendimento. A rede CAPS precisa ser efetivamente implantada, ela ainda não foi totalmente implantada. São CAPS, há necessidade de instalação de mais CAPS, de residenciais terapêuticos,
não só em Criciúma, mas em vários municípios da região. A Associação de Saúde Mental, autora das denúncias, pediu ajuda também ao Ministério Público Federal em favor de aumento no repasse de verbas federais ao único hospital psiquiátrico da região sul do estado que atende pelo SUS e corre o risco de fechar. Essa resposta pública ela é necessária, ela tem que acontecer, as pessoas não podem ficar desassistidas, independentemente do que aconteça com uma unidade específica de saúde. No próximo bloco, o Ministério Público Federal reafirma compromisso de luta contra a corrupção em 2014 e anuncia o lançamento do MPF em números no portal da Transparência. É daqui a pouco.